Muito bem, retornamos com o panorama esportivo desta segunda-feira. Hoje recebendo o novo superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, o Dionei Preve Bittencourt. Garoto de 37 anos, tem um desafio muito grande. Bom, eu perguntei no intervalo anterior, e você que está próximo do prefeito, até porque teve a caneta dele assinando Sim. a sua indicação, a sua condução ao cargo importante, e a pergunta o prefeito César Souza Júnior gosta de esporte? Gosta muito, jogador futebol limitado, mas muito voluntarioso, né? Eu sempre falo isso para ele. Eu acho interessante assim, porque ele tem uma paixão muito grande pelo esporte, ele teve uma vivência, assim, eu tenho uma proximidade com o irmão dele, ele sempre gostou muito de futebol, praticou muito, chegou a competir, e assim, tá no sangue dele, tá no DNA, é uma coisa que mexe com ele, e eu acho importante assim, ter uma pessoa que gosta e vivenciou o esporte, talvez num nível não alto, talvez não no rendimento, mas ele tem um prazer assim, muito grande. Não tem a técnica necessária, mas é um jogador de futebol limitado, vamos dizer assim, mas gosta muito de esporte. Gostando de esporte, ele lhe deu carta branca para tocar a fundação? Total, assim, ele solicitou algumas questões relacionadas àquilo que eu te falei. Ele tem uma preocupação muito grande com relação ao trabalho de base, à iniciação, né? Ele acha que o importante é que as crianças tenham a oportunidade de praticar o esporte, e ele deu carta branca total para a gente fazer aquilo que a gente achar necessário para retornar esse espírito da fundação. Muito bem. Vou chamar aqui o colega Rodrigo Braga. Eu tenho certeza que ele, com sua perspicácia jornalística, deve ter algum posicionamento. Gostaria de deixar você à vontade, até participar do programa. E nós estamos conhecendo o Dionei hoje, é o primeiro contato, né? E de repente alguma pergunta, algum questionamento ao superintendente, Rodrigo? Olha, boa noite a todos, boa noite, Dionei. Estou ouvindo atentamente porque muito nos interessa sempre que alguém novo chega para dirigir o esporte em Santa Catarina, e confesso estar gostando do que pensa o Dionei e tal. E eu penso uma pergunta simples, assim, o superintendente da fundação hoje, ele prefere reforçar a base e colher lá na frente, ou voltar a ganhar os Jogos Abertos? Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, boa noite. Como eu falei anteriormente, a nossa ideia primeiramente, a gente restabelecer a base, Rodrigo. Vou te dar um exemplo prático. A gente tem o OLESC, joguinhos e Jogos Abertos. A nossa relação com Jogos Abertos e resultado, ela é boa, excelente e campeã. OLESC e joguinhos, a gente tem resultados nos últimos 4, 5 anos, em torno de 9º, 8º, 7º. Foi oitavo esse ano, ano passado, oitavo. Então, assim, isso é uma prova real de que se abdicou um pouco do trabalho de base, pensando especificamente na reta final. A relação, ela tem que ser de troca, né? Se tu não tem um espelho, se tu não tem o teu ídolo, é difícil, né, a criança se motivar. Mas o contrário também é verdadeiro. E hoje a gente tem uma diferença muito grande, né? Uma lacuna muito grande entre a base e o resultado final. A gente tem atletas que já estão entrando em fase de finalizar a carreira, né? Vou deixar assim um exemplo claro para a gente, é o handebol. A gente precisa fazer um resgate. A gente tem profissionais extremamente competentes, né? Inclusive a gente perdeu um técnico agora para São José, que é um técnico da seleção brasileira, goleiro da seleção brasileira, que é o Beto, e a gente não conseguiu fazer esse resgate especificamente das crianças. A gente não teve resultado em OLESC e joguinhos. Então, assim, ganhar Jogos Abertos é importante, claro que é. A gente tem investimento, a gente é capital do Estado, é fundamental que a gente consiga restabelecer isso, mas a gente deixou uma lacuna, e essa lacuna precisa ser quebrada. A gente precisa restabelecer esse contato com a base. Em algumas modalidades a gente tem um excelente contato, outras a gente tem um bom e outras já estão péssimas. Então, a gente tem que deixar mais homogêneo, né, esse platô entre o início e o final. E hoje ele está bem desequilibrado. Então, essa é a visualização do prefeito com relação ao esporte também. É uma coisa que a gente sempre coloca, né? O rendimento não existe sem a base. E a base é o social, né? O projeto da Maria Helena, a gente tem a finalização do evento dela final de ano, lota o Instituto. O que lota o Instituto hoje? Talvez só o futebol de salão, nada mais lota. Então ela bota
300 crianças, mais 400 pais. Então, tu tens um projeto social e tens um projeto de rendimento, ela colocando a possibilidade de botar 2 atletas nas Olimpíadas. Então, isso é o que a gente almeja para o esporte, né? A nossa ideia é esse resgate, principalmente de algumas modalidades, né? Para a gente deixar esse padrão mais homogêneo e com certeza a gente vai ter frutos. Uma outra questão até, Júlio, que eu tenho certeza que o Júlio em algum momento já foi abordado sobre isso, porque é inerente ao comando do esporte amador, né? Florianópolis hoje, porque a questão sempre vamos na base ou vamos no alto rendimento mesmo, né? Ou vamos nos Jogos Abertos ou vamos para as competições nacionais. Sempre essa discussão vai existir, né? Florianópolis tinha o vôlei, campeão brasileiro, não tem mais. Vai manter o futsal. O que a Fundação pensa a respeito deste alto rendimento, o alto rendimento das competições nacionais? Participar ou entrar para figurar entre os principais? Com relação aos esportes, vamos colocar assim, de altíssimo rendimento, que existe um valor bastante grande de investimento, a gente tenta deixar isso de forma pontual em algumas modalidades, né? O futsal ele tem, através do Moreira, uma história dentro de Florianópolis, né? Uma história muito grande. Tem a equipe, eu estudei no Colégio Catarinense, então vai mais de 30 anos que ele faz, talvez ele fez 42 anos de trabalho. Então, assim, é uma questão que a gente tem que equacionar, a questão financeira, né? É uma ideia do prefeito manter o futsal, a gente tem essa parceria com o futsal, mas a gente não pode expandir isso para as demais muitas modalidades, porque a gente perderia justamente o trabalho de base. Então, a questão do superintendente a gente tem uma concha e uma coxa, a gente tem que ficar puxando um pouquinho para cada lado para tampar todo mundo, né? A gente tem que equalizar isso junto com a questão da base. Então é importante para Florianópolis também a gente ter, porque tu gera evento, tu gera receita, né? Tu tem pessoas que vêm assistir a esses jogos, tu tem questões importantes de visibilidade a nível nacional. Hoje o Floripa Futsal ele representa também Florianópolis no JASC, né? Nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então a ideia é que seja uma questão mais pontual para a gente não também deixar de fora a questão da base. Estruturalmente falando, praças esportivas, Florianópolis está bem? Acredito que sim. Eu acho que em termos de ginásio a gente precisa de um avanço, né? A gente tem um ginásio muito bem localizado que a gente precisa revitalizar, que é o Carlos Alberto Campos, no Estreito. Do lado do Scarpelli. É um ginásio muito bom, ele tem alguns aspectos que a gente precisa melhorar, ele está bem posicionado, tu consegue fazer eventos de médio e pequeno porte, que são importantes para a cidade. Hoje a gente precisa resgatar isso. Um ginásio, vamos dizer, uma arena grande, não sei se ainda seria viável para Florianópolis. A gente está perdendo algumas modalidades. Existia a possibilidade do norte da ilha e ela não virou uma arena. Não virou uma arena. Então, assim, é importante que a gente tenha eventos de alto nível para a gente trazer as pessoas para próxima disso, né? Por exemplo, o Floripa Futsal ele fez isso, o vôlei fez isso, tu tinha aqui atletas da seleção brasileira. Então, existe essa carência efetiva de uma arena multiuso, assim, de nível nacional e internacional, que ela está em um âmbito até estadual e federal de recursos, mas a gente tem áreas esportivas importantes que precisam ser revitalizadas, e o Carlos Alberto Campos ele é uma questão chave, porque ele está muito bem localizado. O voleibol treina lá, tem o basquetebol treina lá, o nosso futsal treina lá, então a gente usa bastante aquele ginásio. Por que não uso mais o Saul Oliveira, o Capoeirão? O Saul Oliveira, ele ainda é utilizado, tá? O vôlei, que eu digo, a gente tem vôlei olésco, joguinhos, jogos abertos, feminino e masculino, né? A gente tem um trabalho também de vôlei. O Taekwondo está usando o ginásio Saul Oliveira, e é um ginásio muito bom, porque por muito tempo ele ficou bem cuidado. É um ginásio do Estado cedido para a Prefeitura. Né? Ele é um do Estado cedido pela Prefeitura. Também é um implemento importante que a gente tem. A gente tem um ginásio de tênis de mesa, que é o único, talvez, assim, é um ginásio que ele foi adaptado, mas ele funciona bem junto com o Karatê, na Via Expressa Sul. Que também é um espaço muito bom, a gente consegue fazer um treinamento importante lá do tênis de mesa, né? A gente tem a questão da ventilação, uma especificidade bem grande para praticar essa modalidade, junto com o Karatê. Então, assim, a gente precisa melhorar, mas a questão primordial que eu vejo, assim, a gente precisa trabalhar com a questão dos profissionais. Reorganizar a casa, né? A gente tem algumas estruturas que precisam de um polimento, vamos dizer assim, né? São coisas simples. Sim. Muito bem. Vamos para o intervalo ou vamos
Vamos tocar. Dionei, o Florianópolis, vou falar uma novidade aqui agora. Florianópolis é uma ilha, provavelmente a mais bela das ilhas que nós temos, tá? E por isso deveria ou poderia ser um polo de esportes náuticos, de esportes do mar, e não é, né? Poderia ser. O que tu vislumbra aí nesse até resgate? Falamos um pouco antes do remo, mas não é só remo, a gente pode falar de vários esportes do mar. Tem a motonáutica, enfim. Assim, a questão de eventos, uma coisa bem importante, assim, porque a Fundação Municipal de Esportes, ela tem uma deliberação de verba assim, razoável dentro do seu orçamento. Qual é o orçamento da Fundação? O orçamento da Fundação varia em torno de 8 a 9 milhões de reais. É maior que o orçamento da Fundação de São José, né? É maior que o de São José e eu acho que é maior que o de Blumenau, inclusive. Que é o principal. Né? Em termos de orçamento, se tu pensar no percentual da cidade, ele não é um dos maiores, é um dos menores receitas das fundações e das secretarias. Mas ela é uma receita importante, tu consegue fazer um trabalho razoável, né? A questão de eventos, como eu te falei, em relação ao mar, a gente tem alguns eventos bem pontuais, né? Bem pontuais, por exemplo, no aniversário da cidade a gente vai ter uma regata de vela na lagoa. A gente tem um trabalho muito importante com a Federação Catarinense de Surf, com o Fred, que fica aqui próximo a vocês. A gente tem 2 eventos agora de surf, um amador no Santinho, um profissional na Joaquina. Começa o circuito estadual amador. Isso, né? A gente tem uma relação muito grande com o surf, uma relação com a vela, mas eu concordo contigo, principalmente a relação de esportes radicais, kitesurf. Eu sou praticante de surf, então eu estou em constante contato com o mar e todos nós aqui estamos, porque a gente vive no meio. E mesmo a base, né? Formar atletas. Né? Exatamente. Né? Assim, a nossa relação, vou te dar um exemplo, a gente vai ter esse final de semana a prova de travessia da Ilha do Campeche, que é... Sim, é uma beleza. Né? No Campeche até a ilha, é isso? Isso, do Campeche. Bate e volta. Sai do Campeche e volta para a ilha de Santa Catarina, né? que é Florianópolis. Então, assim, precisamos resgatar isso também, né? A questão do remo, as regatas do remo que eram históricas, tem algumas coisas que a gente pode fazer. História que proporciona um espetáculo sensacional, único. Né? O surf, a gente é uma modalidade que a gente apoia, a gente está apoiando o bodyboard também. A questão da vela, ela é mais pontual. Por exemplo, o esporte como kitesurf, a gente não tem uma relação muito próxima. Stand-up paddle, a gente tem uma relação um pouquinho mais próxima. Então a gente precisa se aproximar, concordo contigo. Os nossos eventos não são eventos grandiosos, porque a nossa receita não é uma receita grande. A gente não pode trazer um mega evento com receita da Fundação. A gente é apoiador desses eventos. A gente trabalha muito com a corrida, tem muito evento de corrida que a gente usa a nossa estrutura. Mas especificamente o mar, a gente faz um trabalho com surf, com bodyboard, um trabalho menor com a vela, e algumas outras modalidades realmente a gente tem uma carência e precisa se aproximar das federações que trazem esse calendário para Florianópolis. Muito bem, vamos colocando o ponto final então. Dionei, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença, aguardamos ansiosos a sua chegada por aqui e dizer que as portas do Panorama Esportivo estarão sempre abertas à Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis. Conta com a gente, pode contar com a gente, estaremos dispostos aí a ajudá-lo, quem sabe, se nos permitir, dentro das nossas limitações e humildade, ajudá-lo nesse processo de reestruturação da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Júlio, Rodrigo, todo o pessoal aqui que trabalhou, que está ali do outro lado da câmera. Agradeço a todos. Assim, a nossa ideia realmente é trabalhar pelo esporte, né? O esporte, Júlio, ele mexe com sentimento, né? Mexe com uma coisa muito importante do ser humano para a criança. Eu trabalhei, como eu te falei, no Instituto Guga Kitten, e tu trabalha com autoestima, né? Tu pega uma criança que não teve oportunidade nenhuma e de repente ela está no Maulesc representando a cidade de Florianópolis, levantando um troféu. Emociona, né? Tu pode mudar a vida de uma criança só nessa oportunidade. Talvez ele não seja um grande atleta, mas tu deu uma oportunidade para ele. Então essa é a ideia da Fundação, a gente resgatar isso, resgatar o prazer de vestir a camisa de Florianópolis, né, que também foi perdido com o passar dos anos. E eu agradeço a Zé, que é lá da Fundação, tua parceira e assessora de imprensa, que deu essa oportunidade. A gente vai estar sempre aberto. Quanto mais a Fundação, não o Dionei, mas quanto mais a Fundação aparecer, maior a oportunidade de a gente conseguir verbas privadas. A gente vai estar à disposição de vocês. Eu queria uma boa noite e obrigado novamente. Muito bem. Sucesso à frente da Fundação Municipal.